professora Ana Mafalda Miranda Barbosa, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e associada também do IDL, Instituto Amar da Costa. Ou seja, de todos os ilustres convidados que tivemos neste curso breve de formação política, a única que é associada do Instituto é aqui a senhora professora Ana Mafalda, o que é, para mim, em particular, e espero que para todos, um gosto duplo. Nós tivemos aqui, como já tive a oportunidade de referir, sessões que foram desde uma análise ao conservadorismo anglo-saxónico, ao conservadorismo continental e também à democracia cristã nos países católicos e à democracia cristã nos países protestantes. E hoje vamos aqui aprender consigo e para nos ajudar a refletir sobre a democracia cristã e o conservadorismo em Portugal, sem embargo, ou sem prejuízo da senhora professora falar daquilo que melhor entender e bem entender. E, portanto, olha, muito obrigado, temos muito gosto em que esteja connosco e vamos ouvi-la e depois, no final, se tiver disponibilidade para algumas perguntas que habitualmente aparecem sempre, ficaríamos muito gratos também. Bem-aja. Muito obrigada. Eu gostaria também de começar por cumprimentar o Sr. Dr. Manuel Monteiro, Presidente do IDL, e agradecer-lhe este convite para participar na formação. Penso que estas iniciativas são de uma importância inestimável, sobretudo no quadro em que nos encontramos do ponto de vista social e político no nosso país, e acho que todos intuímos essa urgência de repensar os quadros do pensamento político em Portugal, mas a verdade é que, antes de me centrar em Portugal, eu gostaria de tentar ser um olhar em perspectiva sobre o que é o conservadorismo. Eu sei que provavelmente vou repetir algumas das ideias que já foram transmitidas nas sessões anteriores, mas parece-me que essa contextualização é importante, sobretudo porque aquilo que nós nos apercebemos é que Portugal vai recebendo sempre, embora com alguns rasgos de inovação e de alguma originalidade em certos momentos, mas vai sempre recebendo fortes influências daquilo que se passa além fronteiras. E, portanto, nessa tentativa de contextualização e nessa tentativa de arrumação dos conceitos, eu começaria por algo que é muito simples, que é a famosa dicotomia entre conservadorismo e progressismo e a gênese desta dicotomia associada à dicotomia direita-esquerda, e essa gênese histórica no célebre ano de 1789, na Assembleia Constituinte Francesa, e ao debate sobre o poder que se deveria ou não continuar a reservar ao rei. Portanto, os deputados que ficaram localizados estrategicamente nas cadeiras localizadas à direita do Presidente da Assembleia, que defendiam que o rei deveria continuar a ter um direito de veto, ou seja, seria a ala mais conservadora, e depois do lado esquerdo ficaram aqueles que defendiam os ideais republicanos, ou seja, os mais progressistas, que propunham uma mudança radical da ordem, ou seja, propunham que o direito de veto do rei deveria passar a ter um caráter meramente suspensivo, ou seja, se o rei não concordasse com um projeto de lei, poderia suspender o processo legislativo durante um determinado período de tempo, mas não o podia inviabilizar para todo o sempre. E isso, na prática, acabaria por significar o fim do poder do próprio monarca. A ala conservadora acabaria por sair derrotada nesta disputa, e mais tarde o rei acabaria por ser mesmo guilhotinado. Mas a verdade é que isto não correspondeu à morte dos ideais conservadores, estes não desapareceram, e não só não desapareceram, como parece que se galvanizaram de alguma maneira, porque eles passam a ser estruturados como uma resposta ao desafio histórico da própria Revolução Francesa. E é neste período que surgem alguns contributos extremamente importantes e de que nós ainda hoje somos herdeiros para a construção deste pensamento conservador. Designadamente, surge aqui a ideia de que a história é feita de um longo depósito de tradições
e, portanto, temos que olhar para todas as mudanças de um modo prudente. Qualquer alteração do status quo deve ser uma alteração que possa ser incorporada nos usos e nas civilizações e não resultado de uma ruptura abrupta, de tal modo que Burke defendia que uma Constituição só poderia surgir, no fundo, graças à experiência que fosse acumulada durante vários séculos. Repare-se, porém, que esta conservação que era proposta por estes autores, por estes primeiros conservadores, nunca se baseava numa ideia de manutenção do status quo. Portanto, era preciso respeitar um princípio de conservação associado a uma ideia de prudência e era preciso também não excluir totalmente um princípio de melhoria, ou seja, nós teríamos que tentar encontrar essa forma de evolução da própria sociedade à luz do respeito daquela que era o depósito de tradições que teriam sido testadas ao longo do tempo. A ação revolucionária, pelo contrário, seria ligada quase a uma ideia de preguiça em Burke, porquê? Porque seria a preguiça de quem era incapaz de estudar no sentido de reformar a comunidade e, portanto, optaria pelo caminho mais fácil, ou por uma facilidade que fosse, de algum modo, falaciosa e que configuraria a destruição e uma recriação total. Não haveria esse tempo de maturação para permitir que a evolução fosse uma evolução normal. Repare-se que isto faz com que, para estes conservadores, não estava propriamente em causa retroagir forçosamente, porque essa retroação forçada seria quase que o equivalente a um processo revolucionário de sentido oposto, seria uma utopia. E nessa medida, Burke opunha-se quer aos revolucionários, que advogavam a destruição da ordem social e da hierarquia vigente, em troca de um suposto futuro utópico, muitas vezes, mas também se opunha aos reacionários que defendiam o voltar a um passado que era considerado superior nessa sua dimensão. Portanto, aquela definição que resulta até hoje para nós é que ser conservador é preferir aquilo que é familiar ao que é estranho, é preferir aquilo que já foi experimentado, é preferir aquilo que é possível, aquilo que resulta como novo, absolutamente novo, não testado, desconhecido, ainda que envolva essa miragem ou essa promessa de uma felicidade eterna que se venha a descobrir nesse futuro que não se sabe exatamente qual é. Isto significa que os conservadores, à época, não se opõem a qualquer tipo de mudança. Na ampla maioria das formas de conservadorismo, são aceites mudanças essas que muitas vezes são necessárias para preservar tradições, para preservar práticas e para preservar costumes. Mas a verdade é que, para além deste tipo de conservadorismo, nós somos confrontados com conservadorismos reacionários ou com conservadorismos contra-revolucionários. E temos uma série de autores associados a estas matrizes. Donald, Barré, Maurras, são incontornáveis a este propósito. E a matriz do pensamento destes autores é, na sua intencionalidade, totalmente diversa. Se nós pensarmos, por exemplo, em Bonnat, nós vamos perceber que, para ele, a sociedade faz o homem e, nessa medida, ele critica quase de forma demolidora o contratualismo e, nessa senda do contratualismo, mostra-se muito crítico da negação da lei natural por essa construção teórica do próprio Estado a partir do contratualismo. E para ele, no fundo, cada povo deve viver segundo um modelo político que seja mais adequado à sua história e às suas tradições, mas ele acaba por defender formas naturais de governo e de harmonia social que vai a descobrir em determinadas trilogias, pai, mãe, filho, poder, ministro, sujeito, Deus, mediador, homem, fazendo apelo a uma espiritualidade cristã que estava muito presente na Idade Média. E nessa medida, toda a sociedade deveria
organizar mais em torno dos deveres do homem do que propriamente em torno dos direitos do homem. Esses deveres do homem permitiriam a construção de uma sociedade que fosse uma comunidade que fosse uma comunidade justa. O que significa que este conservadorismo, como nós estamos a perceber, tem uma matriz totalmente diversa. Porquê? Porque nós aqui encontramos a defesa de valores específicos e particulares, diferentes daqueles que são sustentados por outras visões éticas que podem estar nos antípodas destas que são defendidas pelo pensador. E, portanto, não se trata de defender apenas um conjunto de valores num determinado tempo e num determinado espaço, porque esse conjunto de valores foi testado e deu bons resultados, mas, não, ou seja, não basta que estes valores tenham conseguido superar o teste do tempo, mas defende-se esse conjunto de valores porque, de algum modo, são eles que permitem a melhor construção daquela que é uma comunidade justa e uma sociedade justa. E este pensamento acaba por ser, sobretudo em França, onde o pensamento político sempre foi muito vigoroso, acaba por ser modelador de um certo conservadorismo, de tal forma que, a certa altura em França, a direita era essencialmente tradicionalista, católica e conservadora, ao invés da esquerda, republicana, laica e liberal. O que é que acontece nesse período e nessa localização geográfica? Com a Primeira Internacional, os liberais aproximam-se da direita com medo da rua e das revoluções de 1848. E é exatamente a partir da derrota na Guerra Franco-Prussiana que o nacionalismo passa a integrar o pensamento da direita conservadora, dando-lhe um sentido orgânico e um sentido autoritário nessa medida. E é aí que nós nos confrontamos, por exemplo, com Maurras, que entre nós acabou por ser uma fonte de influência profunda do pensamento de António Oliveira Salazar e acabou também por ser um influenciador de outros movimentos nacionalistas, como os integralistas lusitanos em Portugal. Curiosamente, ao contrário do que é a tentativa de amálgama feita pela esquerda, Maurras era um antinazi, portanto, nada disto tem a ver com o pensamento nazi ou com o pensamento nacional-socialista alemão. Ele defendeu a crença numa sociedade ordenada, encontrando as bases aí para o seu apoio ao regime monárquico e à Igreja Católica. Entendia que a Revolução Francesa era destrutiva da grandeza de França, mas enquanto muitos monárquicos e muitos católicos tinham recuado para um catolicismo conservador e se tinham encerrado numa certa indiferença relativamente aos acontecimentos do mundo, portanto, acabavam por viver as suas crenças, a sua mundivisão, fechado no seu próprio mundo, no seu meio mais pequeno. Maurras defendia que devia haver uma intervenção séria ao nível da ação política que permitisse combater exatamente essa ação destrutiva da grandeza de França. E, portanto, nós estamos aqui muito longe dessa tentativa de colagem do conservadorismo a um pensamento nazi, como tantas e tantas vezes a direita é anatomizada ou tenta ser anatomizada. É verdade que outros pensadores, como Barré, evidenciaram uma certa vontade de fundir o seu nacionalismo e o seu pensamento nacionalista com movimentos sociais, numa certa corrente que depois terá inspirado o fascismo italiano, mas é bom de notar que esse fascismo italiano não é um puro pensamento de direita, ele resulta de uma miscigenação entre direita e esquerda tradicionais, e, portanto, ele está muito longe de se confundir com o pensamento conservador. Há aqui uma ideia de um homem novo que se quer criar, e aliás, em Itália, este fascismo acabaria por triunfar porque as classes conservadoras acabam por ver nele uma alternativa relativamente à ameaça do comunismo, e há ali como que um jogo de política real de eu vou-me juntar a este para combater um inimigo que é um inimigo maior. Mas o que eu queria, no fundo, para não me dispersar muito, explicitar, é que o conservadorismo não constitui um magma uniforme.
Por um lado, nós temos muitas expressões de conservadorismo e, por outro lado, numa sua vertente, o conservadorismo acaba por, fruto do seu relacionamento posicional, atrair outras correntes de pensamento, aproximando-se de nacionalismos e aproximando-se mais tarde de pensamentos como a democracia cristã. E em Portugal isso foi notório. Antes de passarmos ainda para o nosso país e, portanto, antes de mergulharmos exatamente naquele que é o mundo português, eu acho que era importante nós percebermos que estes vários conservadorismos podem ser, no fundo, compreendidos de acordo com duas grandes perspectivas. Por um lado, aquilo que os autores designam por um conservadorismo autónomo, um conservadorismo nominal. O que é isso de um conservadorismo autónomo? É um conservadorismo que defende valores específicos e particulares e que, portanto, apresenta um quadro valorativo, apresenta uma ética que não é reconhecida por outros e que o permite distinguir enquanto pensamento e enquanto forma de ação política de outros pensamentos e de outras ações políticas. E, portanto, apresenta-se como um sistema de ideias que se define em torno de valores, valores esses que depois são reconhecidos mais ou menos com as nuances dos diversos conservadorismos, mas vão sendo reconhecidos como a importância da família, a importância da liberdade, a importância da propriedade, a importância de não se construir ou de não se tentar reconstruir uma sociedade com desenhos abstratos, no fundo, a crença numa ordem transcendente que permita a sustentação da própria ordem normativa e da própria ordem política, e que se distingue claramente de tudo aquilo que o contradiga. E depois temos um conservadorismo que os autores designam por adjetivado ou situacional. E aqui, o que é que nós assistimos, ou o que é que nós podemos integrar neste conservadorismo adjetivado ou situacional? Bem, integramos aqui todos aqueles pensamentos em que se defende ou se defendem determinados valores sociais num determinado tempo e num determinado espaço, independentemente de coincidirem com os valores defendidos pelo próprio pensamento conservador. Ou seja, a autonomia do status quo é garantida pelo facto de ser o status quo. E o conservadorismo surge aqui, nesta segunda perspectiva, como uma ideologia que justifica qualquer ordem social estabelecida, independentemente do tempo, independentemente do espaço em que ela existe. Portanto, é, no fundo, uma posição situacional, é uma ideologia posicional, porque depende das relações que existem entre os diversos grupos sociais. Ou seja, aceita a mudança de determinados elementos da sociedade, mas essa alteração deve ser fruto do tempo, porque as mudanças radicais, abruptas, de ruptura, acabam por se mostrar destrutivas. Mas o conservador, neste sentido, resiste à mudança até ao ponto em que ela se torna inevitável. E a certa altura, o conservadorismo passa a aceitar novas ideias. Porquê? Porque essas novas ideias passam a simbolizar as novas estruturas sociais, ou seja, já estão integradas no novo status quo. E por isso mesmo é que nós assistimos, à medida que o tempo passa, por exemplo, à ordem saída da Revolução Francesa a ser aceita pelos próprios conservadores. E o grande perigo desta segunda perspectiva é ela acabar por converter o conservadorismo num esquema mais ou menos vazio. Porquê? Porque quando não há ameaça ao status quo, o conservadorismo acaba por perder o próprio sentido. E podem-se colocar aqui problemas. Por exemplo, vamos imaginar que há uma proposta de alteração no sentido que beneficia os princípios que outrora eram defendidos pelos pensadores conservadores, mas que hoje já não constituem o magma uniforme do status quo estabelecido. Vamos pensar, por exemplo, no caso do aborto. À medida que o aborto foi sendo alargado, ou a legitimação do aborto foi sendo alargada, parece que, quase como a Hannah Arendt explicitava,
as pessoas e a sociedade, e em Portugal isso é notório, foram contaminadas por uma certa banalidade do mal. E, portanto, aquilo que se pergunta é, será que um conservador, hoje, nesta perspectiva posicional, se vai dar ao trabalho de tentar alterar esse status quo que parece já enraizado na sociedade e que, à medida que o tempo passa, vai enraizando cada vez mais? E é isto que justifica que se tenham juntado aos movimentos conservadores outros movimentos, designadamente os movimentos liberais e o pensamento liberal, e algum pensamento nacionalista ou pensamentos nacionalistas. Portanto, porquê? Porque exatamente aqui tudo se julgava pela necessidade temporal e espacial de se opor ou não a uma determinada mudança. E isto significa que este conservadorismo, ao ser puramente situacional, acaba por contribuir para o declínio do próprio conservadorismo. Porquê? Porque se o conservadorismo, nessa oposição à mudança radical, assume um papel importantíssimo no combate à ameaça marxista-leninista, com a queda do comunismo e a perda de importância da questão económica, há uma consequente perda de força do pensamento conservador, exatamente porque aquilo que resulta já não é a ameaça de uma ruptura que venha a ser imposta pela força, pelo pensamento marxista-leninista, mas é uma escalada e um gradual alicerçamento do modelo liberal. Ou seja, o conservadorismo já tem pouco nesta perspectiva situacional a dizer. Porquê? Porque o status quo é determinado e dominado por esse modelo liberal. Só que este próprio liberalismo, como modelo único, haveria de ser posto em causa, porque a ideia do fim da história do Fukuyama tem muito pouco de fim de história. E isto significa que o capitalismo, com a globalização que lhe anda associada nos nossos dias, voltou a não ter limites e sucederam-se as crises. E o liberalismo clássico, que de algum modo se estruturava, acaba por se desestruturar em certa medida. Até porque o pensamento liberal e todas as correntes liberais acabam por não nos dar resposta aos problemas fundamentais da organização política e, sobretudo, acabam por não nos dar resposta às questões fundamentais relativas à própria construção da juridicidade que depois regula a sociedade e regula a comunidade. Se nós pensarmos no liberalismo clássico, que radicava na afirmação de direitos naturais do homem, ele ainda, de algum modo, pressupunha uma ordem transpositiva, embora não fosse uma ordem transpositiva satisfatória, porque acabava por assentar numa ideia ficcional do próprio indivíduo, que o encerrava sobre si mesmo. Mas o neoliberalismo acaba por perder até essa mínima ligação a uma ordem transpositiva, mesmo que fosse uma ordem concebida com algumas falhas. O neoliberalismo passa a assentar, sobretudo, numa pura ideia de consenso da maioria, seja ele obtido a priori, naquela situação de ignorância perante uma ideia restritiva de bens, como propõe Rawls, ou seja, ele obtido a posteriori, pela definição de regras que viabilizem a situação discursiva ideal e que permitam obter o reconhecimento entre iguais, como em Habermas, que tem muito pouco de pensamento daquilo que se pode qualificar como pensamento de direita. E, no fundo, aquilo que nós assistimos neste liberalismo, ou neste neoliberalismo, é a absolutização do consenso como um fim em si mesmo, o que se mostra insustentável. Bem, se nós pensarmos, por exemplo, no pensamento de Rawls, vamos perceber que ele nos conduz à contemplação do indivíduo enquanto categoria forjada por um pensamento que abstrai da convivência social, portanto não tem apego ao mundo concreto, e por outro lado, a salvaguarda dos valores e das concepções de vida de todos,
ainda que pressuposta nessa situação ideal e a priorística, acaba por se revelar insatisfatória. Porquê? Porque isto pressupõe uma neutralidade valorativa, e a neutralidade valorativa, por um lado, não é alcançável, e por outro lado, esta neutralidade valorativa é já em si mesmo um valor, porque qualquer que seja a opção que venha a ser adotada em termos de critério de justiça, implicará sempre uma escolha, ainda que seja uma escolha óbvia e, portanto, ainda que não envolva uma grande problematização do valor que esteja subjacente a essa escolha, mas que envolve necessariamente. Já no que respeita à Habermas, por exemplo, não é a definição de regras que viabilizem a situação discursiva ideal que vai permitir esse reconhecimento ético entre os vários sujeitos e que permite justificar porque é que a opção política é uma e não outra, porque é que a solução jurídica é uma e não outra. Repare-se, no entanto, que o mundo atual, porque se perdeu nos seus referentes de sentido, ou melhor, porque se perdeu pela falta de referentes de sentido, parece endeusar uma ideia de pluralismo, que com raízes no formalismo em que desemboca este liberalismo, acaba por servir o quê? Acaba por servir, sobretudo, as pretensões hegemónicas de uma certa corrente de pensamento que procura trilhar o seu caminho depois da falência do ideário da luta de classes. Portanto, o que é que nós assistimos? Assistimos a um formalismo que nos condenou o pensamento saído do iluminismo e que acaba por ser recuperado como via de imposição de uma visão política do mundo. Porquê? Porque o status quo passa a ser definido de acordo com uma ideia pluralista de consenso, de aceitação e de tolerância. E, portanto, a mundividência que se impõe passa a ser orientada por estas noções. E o conservadorismo orienta-se pela defesa da democracia liberal. Por outro lado, do ponto de vista da esquerda, ou na perspectiva da esquerda, como ficou ferido o marxismo clássico, que era concebido de acordo com a ideia de luta de classes, acaba por ter que ser substituído por algo, e foi substituído pelo populismo de esquerda, que parte do próprio antagonismo como estrutura principal que vai determinar todo o pensamento. E a contraposição ao nível da esquerda deixa de ser feita entre capital e proletariado, entre aqueles que detêm os meios de produção e os proletários, mas entre a elite e o povo. Sendo que o povo é todo aquele que congrega as causas, as reivindicações, os desejos, as aspirações mais dispersos e mais absurdos em muitos casos. O que significa que o ambiente político se vai degradar para se transformar num complexo de microcausas, todas elas fraturantes, todas elas identitárias, em luta contra a figura privilegiada e dominante. Quem é a figura privilegiada e dominante? O homem masculino, branco, heterossexual, de classe média, que deixa um rastro e uma pegada ecológica grave e que tenta impedir uma ideia de felicidade estruturada na busca identitária das microcausas que se vão tornando cada vez mais avassaladoras. E, nessa medida, o homem passa a ser compreendido novamente como indivíduo. E, aliás, há um autor, Vila Canas, que diz que o populismo de esquerda acaba por convergir exatamente no individualismo neoliberal, afirmando que ambos partilham, apesar da retórica de contraposição, um fundo comum. Porquê? Porque quer o neoliberalismo, quer esse populismo de esquerda, acabam por convergir na concepção de um indivíduo atomizado, desvinculado de quaisquer laços, e, no fundo, desvinculado de qualquer sedimento e de qualquer raiz que funde a sua ação e que funde a sua presença no mundo. O professor Alexandre Franco de Sá diz que estamos aqui perante
duas faces do mesmo Deus Janus, não é? Eles olham em sentidos opostos, mas olham a partir de uma mesma cabeça. E, portanto, eles acabam por, só na aparência, ser totalmente diferentes. E nós assistimos a isso mesmo no nosso país, neste país pequenino, em que as mesmas causas do Bloco de Esquerda são acolhidas pela iniciativa liberal e dialogam como se fossem irmãos siameses, apesar de, em matérias económicas, estarem muito, muito distanciados. Ou seja, aquilo que nós assistimos é, no fundo, é esta convergência. E isto acaba por ser dramático. Porquê? Porque a esquerda, ao mesmo tempo que se especializou nas microcausas fraturantes e identitárias, deixou de ser leninista e passou a ser gramsciana. E passou a procurar dominar a sociedade através da conquista de mentalidades. O que significa que procurou, sobretudo, destruir todos os corpos intermédios, entre os quais ou à cabeça dos quais a religião, a família, para que o homem ficasse cada vez mais sozinho, solitário, individual, para que os valores tradicionais fossem destruídos e para que fossem substituídos pelos valores de um novo humanismo, de um novo ser humano. E a verdade é que, ao fazê-lo, isto primeiro se estranhava, as técnicas utilizadas por esta esquerda gramsciana permitiram que, paulatinamente, esta nova mundividência se fosse entranhando na sociedade, se fosse entranhando ao nível das escolas, se fosse entranhando ao nível da academia universitária, se fosse entranhando nos meios de comunicação social. E por isso mesmo, a sociedade hoje em dia, cada vez mais de forma avassaladora, está dominada por uma tendencial simpatia por essas microcausas que aparentemente podem não nos trazer grandes problemas quando estejam em causa os grandes assuntos que preocupam a generalidade das pessoas, mas que a verdade é que conduzem a uma destruição absoluta da sociedade e da civilização tal como nós a conhecemos. E, portanto, ao fazê-lo, a esquerda gramsciana garante também que um conservadorismo adjetivo, posicional, não alicerçado num quadro valorativo próprio, acaba por se tornar não reativo. E acaba por se tornar não reativo porquê? Porque o status quo já é aquele. E se o conservadorismo é apenas posicional, ele já não tem que contrariar, ou já não tem como contrariar aquele que é o ambiente dominante numa determinada sociedade. E muitos dos partidos supostamente conservadores ou integrados por conservadores deixam de se opor a algum progressismo ético exatamente por força da pressão do eleitorado e por força da evolução da sociedade ocidental. E isso acabou por ser também visível ao nível dos partidos democratas cristãos. Porque no meio disto tudo, a democracia cristã acaba por assumir-se como uma ideologia política de centro-direita, na esfera dos costumes, com alguns lives de pensamento não tão à direita em assuntos económicos e liberais, mas que sobretudo defende os princípios cristãos, tais como o personalismo, o humanismo, a solidariedade. E que deve muito à doutrina social da Igreja Católica. Mas a verdade é que o pensamento democrata cristão e os partidos democratas cristãos passaram a sentir algumas dificuldades depois do Concílio do Vaticano II. Porquê? Porque o Concílio veio reconhecer a legitimidade do pluralismo político ao nível do povo cristão, ao nível da cristandade, desde que as ideias políticas do cristão, do fiel, não fossem contrárias aos ensinamentos do próprio cristianismo e ao catolicismo e ao catecismo da Igreja Católica. E além disso, à medida que se vão, de certo modo, no fundo, deixam de ter ali quase como que um espectro de pessoas que, por serem cristãs, necessariamente teriam que integrar os domínios e os limites desses partidos democratas cristãos. Para além disso, ao deixarem de se opor ao tal progressismo ético por força da pressão do eleitorado, acabam por perder, no contexto atual, um pouco do seu sentido de existência. E isso é
particularmente notório em Portugal. O Partido Democrata Cristão, o CDS, acaba por estar esvaziado. E esvaziou-se exatamente por força destes grandes erros que foram cometidos. Se nós tentarmos traçar um quadro do que é a direita em Portugal, ou do que tem sido a direita em Portugal, nós vemos um conservadorismo nominal no período salazarista, com o 25 de Abril acaba por ser neutralizada a direita que existia. Muitos dos partidos que se pretenderam organizar, inclusivamente um Partido Democrata Cristão, o PDC, foram ilegalizados. Acabam por resistir o CDS e o PSD, que aceitaram o pacto MFA-partidos. E que aceitaram para sobreviver. E, portanto, o CDS foi, durante muito tempo, como o professor Jaime Nogueira Pinto diz muitas vezes, foi a direita tolerada pela esquerda. Nós devemos depois ao Dr. Manuel Monteiro a coragem de ter afirmado que o CDS era um partido de direita, e ao tê-lo feito, eu acho que granjeou muitos apoios e entusiasmou muitas das pessoas que na altura se associaram ao CDS e que viram no CDS uma esperança para reconstruir algo de bom no nosso país. E, de facto, o CDS passa a ter um eleitorado de direita, mas acabou depois por congregar várias fações. Congregava fações democratas cristãs, fações conservadoras e fações liberais. E a verdade é que, à medida que o tempo foi passando, com a estabilização do tal status quo, o papel dos conservadores dentro do CDS foi esmorecendo. E a necessidade de dar resposta a constantes crises financeiras e económicas que constantemente afligem este país, acabou por fazer com que a vertente económica tivesse crescido de algum modo. E nessa medida foi crescendo a vertente liberal. A vertente liberal que nunca o foi verdadeiramente. E que dentro do CDS nunca foi verdadeiramente uma corrente totalmente liberal, mas acabou por acontecer isto. E depois, numa certa deriva do partido, a certa altura, pensa-se que nós queremos ser mais e queremos ser maiores do que aquilo que somos. Então temos que ir conquistar eleitorado ao centro. E para conquistar eleitorado ao centro, o partido adotou ou procurou adotar uma política de neutralidade ideológica. Adotou uma errada ideia de tolerância ético-axiológica e passou-se a pautar por essa ideia de neutralidade que nunca se atinge verdadeiramente. Eu ainda me lembro de se defender dentro do CDS uma corrente pós-ideológica, e a pós-ideologia corresponderia a isso mesmo, a nada, ao vazio, ao sem sentido. E no fundo, afirmar-se como um partido conservador só fazia sentido nessa lógica de conservadorismo posicional, que por isso dialoga perfeitamente com essa visão mais liberal. Só que este conservadorismo posicional é vazio no seu conteúdo, ele é contraditório, porque ele acaba por necessitar de mudança para se cumprir e, portanto, ele acaba por não nos oferecer, do ponto de vista da construção coletiva, as bases da normatividade e as bases da ação política. E eu acho que foi esse um dos grandes problemas do CDS e foi esse um dos grandes erros que o CDS cometeu, e cometeu reiteradamente ao ponto de ter conseguido perder, inclusivamente, a sua representação parlamentar e de hoje estar na situação que todos nós conhecemos e de se ter deixado ultrapassar por um partido liberal que acaba por convergir nessas microcausas com a esquerda ou com o populismo de esquerda e toda a visão gramsciana da sociedade, e foi ultrapassado por um partido que independentemente do que for, acaba por procurar afirmar um quadro axiológico e um quadro valorativo que permitam construir algo. Não sei se conseguidamente, se não conseguidamente, mas também não é essa
da minha função de estar a analisar isso, nem pretendo analisá-lo aqui hoje. Aquilo que me parece fundamental é que nós possamos, em termos de construção das bases de um pensamento político, perceber que nenhuma sociedade pode viver nesse vazio e nenhuma sociedade pode estruturar a sua ação política ou, mais do que isso, estruturar as regras da sua convivência, que, portanto, no fundo, fundam as bases da normatividade e fundam as bases da juridicidade, sem que haja qualquer fundamento que justifique que a opção política é uma e não outra, que justifique que a solução jurídica é uma e não outra. E esse quadro axiológico, nós não vamos conseguir encontrá-lo apenas numa pressuposição das características do ser humano à boa maneira iluminista, que depois desembocam nesse individualismo que estrutura o liberalismo. Porquê? Porque nós aí continuaríamos sempre presos ao plano do ser. E se o plano do ser nos permite afastar, desde logo, determinadas mundividências culturais, no fundo, permite-nos afastar completamente uma ideia de hipertrofia socializante, que somos conduzidos por um pensamento mais socialista, ela por si só não logra fundar nem a ação política, nem logra fundar a normatividade. Porquê? Porque a necessidade do outro acaba por não ser uma necessidade de agir ético que se possa cumprir na sobreposição adjacente de existências que não se abrem ao outro e que não atuam no âmago da dignidade humana. Isto significa que toda a ação política deve ser estruturada nesse quadro valorativo que faz de nós uma comunidade com determinadas idiosincrasias, com determinados valores, com determinadas tradições, com determinado quadro cultural, do qual não se pode abdicar, porque faz parte das nossas próprias raízes e porque ele alicerçou no passado a nossa própria grandeza, e do ponto de vista daquilo que é o direito, a ordem normativa em que ele se quer transformar, em que ele se quer realizar, não pode nunca abdicar dessa pressuposição axiológica. O direito tem como finalidade ordenar condutas, mas ao ordenar condutas tem que assumir uma determinada intencionalidade e tem que traduzir uma determinada validade, porque senão nós corremos o risco de resvalar para um sem-sentido ordenador do encontro do mundo que nos pode conduzir a uma ordem que seja uma ordem de direito, no sentido que tem uma série de regras que nos ordenam, mas que não é necessariamente uma ordem do direito. E se nós pensarmos, a Alemanha nazi era uma ordem de direito, tinha um conjunto de regras que estruturavam até de forma muito rigorosa e muito sedimentada aquela comunidade, aquela sociedade, mas não era uma ordem do direito no sentido de que a juridicidade estava completamente ausente, estava completamente marfanhada, estava completamente aniquilada. E isto significa que onde é que nós vamos encontrar, no fundo, essa base, quer da ação política, quer da própria construção da juridicidade, que não se confundindo com o político e não se podendo reduzir o jurídico ao político, ou não se podendo reduzir o político ao jurídico, e esse é outro dos grandes erros dos funcionalismos que contaminam os nossos dias e que contaminam esta sociedade pós-moderna, ou este mundo pós-moderno. A verdade é que penso que o alicerce de uma ação, da ação jurídica e da ação política, não poderá deixar de ser encontrado no mesmo vértice, que é exatamente a ideia de dignidade da pessoa humana. Mas aqui não é aquela dignidade da pessoa humana vazia que saiu ou que triunfou depois da necessidade ou da compreensão da necessidade de estruturar o próprio mundo a seguir às duas grandes guerras. Porquê? Porque essa, mais uma vez, é a dignidade do tal indivíduo que acaba por atomisticamente se desagregar e poder desagregar-se nas pequenas microcausas ao ponto de se reivindicarem direitos não humanos e direitos contra-humanos, muitas vezes, já para não falar dos direitos transhumanos, que tantas vezes somos
aportados neste mundo estranho em que estamos a viver. É uma dignidade que assenta na ideia de pessoa, e esta pessoa é uma categoria ético-teológica. A pessoa envolve necessariamente o eu e o reconhecimento do eu com as suas idiosincrasias, com as suas pretensões, com os seus desejos, com a sua própria personalidade, mas um eu que necessita do outro. E necessita do outro por dois motivos. Porque necessita do outro para reconhecer a sua integral dignidade pela pretensão de respeito que o outro lhe transmite, e essa pretensão de respeito terá que ser compreendida à luz da pressuposição de um fundamento que nos transcende verdadeiramente, e o pensamento democrata cristão aponta exatamente para essa transcendência, e depois necessita do outro porque só se realiza integralmente na sua projeção comunitária. Portanto, o todo comunitário não tem que estar ausente, não tem que nos atrofiar ou hiperatrofiar, como nos pensamentos comunitaristas, mas não pode deixar de estar presente, exatamente porque o sentido da nossa ação política não pode deixar de fazer apelo a essa dimensão comunitária de reconhecimento de cada um dos outros como iguais a nós mesmos. E isto depois determinará, obviamente, aquelas que são as linhas de força de uma sociedade que se pretende que seja justa, e nessa justiça parece-me que não devemos apontar para uma ideia de igualitarismo, uma sociedade que se queira justa e que tem que necessariamente ser uma sociedade defensora da autonomia, já não do indivíduo, mas da pessoa, e que deve necessariamente relacionar-se com esses outros e com o todo comunitário, de acordo com uma relação de cuidado, levando-nos a uma série de ações, ou a adoção de uma série de deveres e, portanto, a estruturação de toda a interação comunitária em torno não só de direitos, mas também de deveres, por um lado, e depois no plano coletivo a ideia de que a organização política em que tudo isto se possa verter deve ter em atenção o outro e aqueles que mais necessitam dessa intervenção política, sendo, obviamente, o outro autorresponsável por si e, portanto, afastando também toda uma visão de paternalismo exacerbado que acaba por conduzir a uma subserviência em relação ao Estado, e ao conduzir a essa subserviência em relação ao Estado já está a conduzir à tal hipertrofia societária e socializante que eu acho que deve ser combatida. E estas parecem-me ser as linhas de força daquilo que deve ser o futuro da democracia cristã e de um pensamento conservador alinhado com essas ideias democráticas e cristãs, e que eu acho que tem que ser, ou tem que passar por aí, a refundação da ação política em Portugal e do nosso próprio país para bem de todos, independentemente de qualquer visão política ou partidária mais estrita que possa ter lugar. Agradeço a atenção, espero não ter maçado muito, espero não ter desviado muito daquela que era a intenção desta sessão, e estou obviamente disponível para todas as questões que queiram colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Eu pergunto em casa ou aqui já há um inscrito aqui na sala que é o Dr. Miguel Félix António. Eu estava junto aqui porque o outro dia estive em Zoom e não ouvi pergunta nenhuma das pessoas que estavam atrás a fazer perguntas. Não sei se aqui se ouve. Eu consigo ouvir. Não, pois, essencialmente duas questões, eventualmente, se tivermos aqui tempo para isto. Uma é que, atendendo ao perfil e ao desempenho dos, enfim, dois atores políticos que são anteriores presidentes dos Estados Unidos e do Brasil, portanto, Bolsonaro e Trump, a forma como defendem um conjunto de causas e ideias que supostamente são pilares daquilo que é o conservadorismo e, portanto,
do pensamento à direita, mas se a forma como eles colocam as questões e mais a forma como as põem, e também ao perfil que têm, se isso não é suscetível de contaminar e de degradar essas ideias que são importantes para a direita, que eu acredito que, independentemente do perfil deles, eles têm defendido uma série de matérias que são mais identificadas com aquilo que é a direita do que com a esquerda, mas a forma como fazem, se isso é suscetível de degradar esses conceitos e essas ideias. Por outro lado, isto era outra questão, é relativamente ao status quo, eu estou perfeitamente de acordo com isso, com as linhas que explanou. Registrei que aqui há pouco tempo o ex-primeiro-ministro Passos Coelho, digamos que quebrou um pouco essa tradição dos partidos não dizerem quando chegam ao poder, nomeadamente nestas matérias, em matérias que não económicas. Portanto, não estou a falar se a taxa do IRS sobe ou desce, mas em questões mais centrais, nunca têm esse hábito de dizer que, uma vez chegados ao poder, estão disponíveis para revogar legislação. E o Dr. Passos Coelho, de facto, veio com um artigo que escreveu no Observador sobre a questão da eutanásia, veio romper, do meu ponto de vista, essa tradição. Não sei se isso, enfim, se terá pernas para andar, mas, de facto, deixar que os partidos conservadores fiquem a discutir apenas a economia e as finanças, isso é muito redutor. Eu estou perfeitamente de acordo com o que disse, portanto era basicamente isso. Muito obrigada. Acho que, relativamente à última questão, de facto, eu vi esse artigo, fiquei particularmente satisfeita, quer dizer que pode haver esperança, apesar da aprovação recente da lei que vem permitir a eutanásia entre nós. Parece-me, no entanto, que não será o resultado de uma alteração no modo de pensar de um certo conservadorismo posicional, mas o resultado de a questão da eutanásia ainda não ter entrado na conformação daquela que é a lógica desse status quo. Porque se nós pensarmos bem, na questão do aborto, por exemplo, não houve da parte dos partidos de direita em Portugal, uma vez estando no poder, qualquer iniciativa legislativa no sentido de retroceder com a legislação que tinha sido aprovada. É verdade que existia a questão do referendo, mas aquele referendo não foi vinculativo, da mesma maneira que o primeiro não teria sido, e, portanto, se houvesse legitimação à esquerda para exigir uma alteração da lei em nome da não vinculatividade do referendo, poderia também ter havido essa legitimação, essa justificação por parte da direita, ou dos partidos da direita em Portugal. Relativamente à primeira questão, parece-me que sim, parece-me que o estilo truculento e todo o cenário montado em torno de figuras como Bolsonaro ou Trump acabam por contaminar, de certo modo, a defesa do pensamento conservador e dos pilares fundamentais em que assenta esse mesmo pensamento conservador, independentemente da importância de muitas das medidas que são adotadas ou de muitas das medidas ou de muitas das ideias que são defendidas. Mas eu acho que aqui convergem dois aspectos diferentes. Por um lado, as próprias figuras têm as suas idiosincrasias, e parece-me que têm as suas idiosincrasias porque aquele populismo de esquerda que se criou terá que ser combatido por um populismo de direita, no fundo, quase como que a necessidade de um limpa-neves que nos abra caminho para nós podermos voltar a ter algum espaço de diálogo em termos de opinião pública, porque aquilo que se assiste é um enclausurar do pensamento político de direita muito entrincheirado, porque deixa de ter acesso aos grandes canais de difusão das ideias que são os meios de comunicação social e, portanto, por um lado, essas características dos próprios que lhes permitiu chegar
a ocupar os cargos que ocuparam, e por outro lado, há aqui uma construção, porque a reação do populismo de esquerda a ver que há um populismo de direita que pode estar a tentar combatê-la é a reação da anatomização, e tentam criar o anátema. E, portanto, toda a difusão das ideias, quaisquer que elas sejam, são difundidas de acordo com aquela lógica muito de esquerda de nós temos a superioridade moral, nós somos os perfeitos, aqueles são os maus, os péssimos, os que não pensam, os que são retrógrados, isto e aquilo. E isso contribuiu, obviamente, para essa anatomização contribui depois para contaminar aquela que é a luta fundamental do pensamento conservador. Mais questões? Boa tarde. Agradeço à professora Mafalda Miranda Barbosa, acompanho-a nas redes sociais, gosto muito do que escreve e agradeço-lhe esta hora muito bem passada. A minha dúvida prende-se com o conceito de ideologia e de doutrina. Eu tenho para mim que o conceito de doutrina coloca a pessoa no centro da política e a política ao serviço da pessoa e da sua dignidade. A ideologia, ao invés, coloca o indivíduo ao serviço da política. Nem que para isso tenhamos que destruir o indivíduo. E é esta minha dúvida, e eu ouvia com muita atenção e disse algumas vezes que o conservadorismo é uma ideologia. Eu gostaria que me esclarecesse este ponto. Obrigado. É verdade que a diferença entre doutrina e ideologia é fundamental e de facto parece-me fundamental a não destruição. Para mim o mais importante não é a destruição do indivíduo, porque o indivíduo já funcionará como uma construção ficcional e, portanto, como uma construção ideológica. A ideia será exatamente a não destruição da própria pessoa enquanto sujeito que é indivíduo, mas que tem a sua personalidade que necessariamente necessita do outro para se realizar. É verdade que, como o conservadorismo não é um todo uniforme, nós temos algumas formas de conservadorismo que se podem, de facto, transformar numa ideologia. O conservadorismo inicial não seria claramente uma ideologia, ele seria muito mais uma propensão de preferir aquilo que era familiar ou que era estranho, de preferir o que já foi tentado ou que era experimentado, naquelas formulações que todos nós conhecemos. Há formas de conservadorismo que acabam por redundar exatamente nessa construção de uma ideologia. Aquilo que me parece fundamental é nós percebermos que há aqui várias dicotomias. Por um lado, doutrina e ideologia, claramente. Por outro lado, a ideia de um conservadorismo que se deixa imbuir de uma série de valores fundamentais e que quer defender esses valores fundamentais independentemente do tempo e do espaço, e esses valores fundamentais não têm que ser uma construção ideológica, podem resultar de um sentido axiológico que o conservadorismo recebe, e esse parece-me ser o caminho e é aquele que eu partilho e é aquele em que eu me revejo, e depois um conservadorismo que, sendo situacional, pode também ele redundar numa própria ideologia, porque acaba por justificar qualquer ordem estabelecida independentemente do tempo e do espaço e, portanto, afirma-se como uma ideologia posicional, podendo muitas vezes confluir com outras correntes de pensamento. Não sei se esclareci totalmente a questão. Ou seja, o conservadorismo precisa da democracia cristã, essa sim que vai beber à doutrina social da Igreja para ser um corpo. O conservadorismo necessita, para não ser uma ideologia e não ser um corpo vazio, necessita
de um leque de valores que, do meu ponto de vista, têm que ser encontrados exatamente nesse fundamento que a Igreja nos oferece, através daquela que é a sua no fundo, projeção em termos sociais, que resultará dessa doutrina social da Igreja. Se isso redunda na necessidade da democracia cristã, tal qual ela tem vindo a ser estruturada em termos partidários, não sei, exatamente porque os partidos democratas cristãos resvalaram todos eles no tal vazio posicional e situacional. Mas isso já não tem a ver com a construção do pensamento ou com a defesa dos valores, mas tem a ver com depois as idiosincrasias de quem se move dentro das estruturas que permitem, no fundo, a veiculação desses valores essenciais. Muito obrigado. Obrigada a eu. Professor Ricardo Pinheiro Alves. Boa tarde a todos e agradeço à professora Mafalda Miranda Barbosa a excelente apresentação, gostei muito. Queria-lhe colocar só uma pergunta muito simples. Pela sua definição de conservadorismo, ou para a apresentação que fez, isso significa que no Reino Unido não há conservadorismo. Enfim, se esquecermos a parte da tradição ligada à monarquia, etc., mas em termos de prática política, não há conservadorismo, não há associação à democracia cristã, de certeza, e, portanto, não há uma prática conservadora, digamos, no Reino Unido, ou consegue integrar a prática conservadora no Reino Unido com a sua, ou as suas definições de conservadorismo. A verdade é que nós estamos aqui a pensar na construção de um todo comunitário através de uma ação política que se baseia naquelas que são os alicerces axiológicos da nossa própria mundividência. A mundividência dos Estados Unidos, desde o início, ao início da construção dos Estados Unidos, é totalmente diferente da nossa. Nós não podemos esquecer-nos daquela que foi a origem dos Estados Unidos em termos ideológicos, em termos organizacionais e em termos políticos. E nessa medida, obviamente, que o pensamento conservador nos Estados Unidos estará muito distante daquilo que será o pensamento conservador no nosso país e, obviamente, que toda a construção política que é estabelecida lá é absolutamente diversa. Desculpa interrompê-la, professora. Eu perguntei-o o Reino Unido, não os Estados Unidos, mas vai dar um pouco no mesmo, provavelmente vai dar o mesmo. Sim, peço desculpa. Sim, no Reino Unido nós temos também uma história totalmente diferente, distinta do pensamento continental e distinta da história da evolução do pensamento político ao nível continental, e essa evolução no Reino Unido pode nos levar, ainda assim, a um pensamento conservador, que não tem que se alicerçar numa ideia de democracia cristã, mas que se pode alicerçar nos valores da própria cristandade, embora claramente pelas idiosincrasias e pela mundividência histórica e pelas influências filosóficas muito mais empiristas, muito menos racionalistas que existem no Reino Unido, também determinarão, obviamente, essas diferenças. Muito obrigado. Posso? Sim. Boa tarde, professora. Também gostei muito da sua intervenção e fiquei aqui com, enfim, uma preocupação que gostava de saber o que é que pensa sobre isso. Tem exatamente a ver tem relação com o desaparecimento, entre aspas, praticamente desaparecimento do CDS, que era um partido que se reivindicou durante algum tempo, ou bastante tempo ainda, como um partido democrata cristão. E a professora, a dado passo, referiu que era necessário uma refundação. Não se referia especificamente ao CDS, mas creio que à democracia cristã, mas eu acho que poderíamos fazer aqui uma interpretação extensiva. Mas ao mesmo tempo tinha contraposto anteriormente com as microcausas da esquerda, do Bloco e esse tipo de ações, que aliás, como vimos recentemente, não ouvi muito atentamente, mas vi alguma coisa das declarações da nova líder do Bloco de Esquerda,
que muito pacata e muito, pelo menos na sua expressão, mas que diz que vai para a rua apoiar todas as causas. O que eu gostava de saber era, eu pessoalmente considero que existe espaço para um Partido Democrata Cristão. Existe espaço para uma refundação. Mas isso passa por um partido ou por um movimento democrata cristão conservador, ou, enfim, exatamente refundando os seus princípios e reafirmando os seus princípios, coisa que não faz há muito tempo, ou não fazia, e isso levou exatamente àquela debacle. E, portanto, era para saber o que é que pensa sobre isto. Assim, acho que é uma pergunta um bocado vasta, mas estou. Não, mas essa eu acho que é a grande questão. Eu não sei, não sei responder totalmente, porque eu tenho medo que, ou temo que o CDS possa efetivamente ter ficado ferido de morte ao longo destes anos, com tantas derivas e tantas mudanças no rumo do pensamento e com tanto esvaziamento em função dessa pós-ideologia e dessa tentativa de captar todos, acabando por perder a sua matriz e por perder a afirmação dos seus princípios. Não sei depois qual será o impacto junto do eleitorado, se o eleitorado consegue compreender de facto que o CDS voltou àquilo que deveria ser, ou se do ponto de vista da ação política ou partidária isso já é um trabalho quase hercúleo e que e no fundo que este longo esvaziamento seja um caminho sem retorno. Mas parece-me que, do ponto de vista daquilo que mais me preocupa, eu acho que mais do que uma preocupação neste momento com a construção do partido A ou do partido B, eu acho que nós estamos a assistir há muito tempo, sem muitas vezes a direita em Portugal ter consciência disso, a uma guerra cultural. Uma guerra cultural que está a ser vencida em toda a frente, esmagadoramente pela esquerda e por essa esquerda gramsciana que se introduziu na academia, nas escolas, na vida societária, na comunicação social. E, portanto, nós temos que fazer o trabalho de quem se deixou vencer durante muitos anos. E o trabalho de quem se deixou vencer é, no fundo, o trabalho de voltar a explicar às pessoas que a direita não é um bicho-papão e que a direita tem uma série de princípios, uma série de valores que são importantes para a construção de uma sociedade que se queira justa, e fazê-lo, primeiro, dando formação às próprias pessoas que se revêem nessa direita e depois quase como células pequeninas, esses que ganham formação e consciência política, transmiti-lo no seu mundo do trabalho, no seu grupo de amigos, na academia, nos jornais, através de intervenção política no verdadeiro sentido do que é a política e não necessariamente na disputa partidária que às vezes é tão disputada, não é? Que há tanto erro que as pessoas não se ouvem, não se conseguem discutir verdadeiramente ideias, e é importante para essa refundação da democracia cristã em Portugal e de um pensamento político alicerçado nas bases do cristianismo que fizeram de nós o que somos enquanto civilização. Penso que será importante esse diálogo e essa reflexão e essa formação a vários níveis. Obrigado. A questão. À senhora professora. Bom, se mais ninguém quer colocar, eu depois é de colocar assim. Algumas questões não vou estar agora aqui, também já é um pouco tarde. Queria-lhe imenso agradecer uma vez mais a sua lição. Foi muito gratificante. O nosso objetivo foi plenamente alcançado porque a ideia é pôr-nos a pensar. E, portanto, eu já estou numa fase da vida quando saio daqui e vou pensar naquilo que eu vi, dou por bom o tempo que estive a ouvir.
principalmente num turbilhão de acontecimentos em que nós ouvimos sem ouvir, quer dizer, portanto, eu já não ouço praticamente nada. E, portanto, quero-lhe agradecer imenso, só porque o assunto foi aqui referido, eu percebi a preocupação e o que disse. Eu espero sinceramente que o CDS não acabe, mas depois do dia de hoje há sempre um amanhã e portanto eu quero crer que estão a ser dados passos para tentar reverter muito do desnorte que efetivamente aconteceu. E acredito e quero acreditar plenamente nisso. De qualquer modo, nós encerramos este curso breve com a senhora professora Mafalda Miranda Barbosa, e eu queria dizer aos presentes que amanhã mesmo eu e o Dr. João Perry da Câmara vamos enviar uma carta, mais uma, aos associados do IDL, pedindo opiniões sobre o curso que tiveram e sugestões para outras iniciativas similares. Isto numa lógica que me parece muito importante, que é de envolver os associados do Instituto e não apenas ter associados no Instituto que têm uma postura passiva à espera dos acontecimentos e, portanto, é envolvê-los também a poderem dar o seu testemunho e a sua ideia sobre aquilo que está a acontecer no Instituto. E, uma vez mais, senhora professora, é um gosto, esta casa é sua, espero que a sinta como sua, que traga outras pessoas que quiserem estar connosco e até breve. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e muito obrigada por todas as questões, e em breve irei visitar a casa em loco. Muito obrigado. Ou então, Obrigada. vamos nós todos a Coimbra. Estão totalmente convidados, terei muito gosto em recebê-los por cá. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.